Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando. Vamos nós para mais uma videoaula de Geografia. Estamos discutindo nesses últimos dias as regiões do Brasil, né? E a região Centro-Oeste é a região que ultimamente nós estamos ali debatendo. Na aula anterior, nós falávamos ali sobre os aspectos relativos à organização do espaço da região Centro-Oeste do Brasil. E nesta videoaula de agora, trataremos das atividades econômicas, bem como também a relação natureza e sociedade na região centro-oeste do Brasil. Mais precisamente, no nosso livro de Geografia, nós estamos ali entre as páginas 224 e 230, tá certo? Então, fique ligado aí para acompanhar a nossa discussão aqui e assim pudermos conhecer um pouco mais sobre os aspectos econômicos do centro-oeste do Brasil. Como eu disse nas aulas anteriores, a região centro-oeste é constituída de 3 estados, mais o Distrito Federal, sendo Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, onde se encontra a nossa capital nacional, Brasília. E com relação às atividades econômicas, é importante observarmos o crescimento do centro-oeste brasileiro nos últimos anos na participação do Produto Interno Bruto do país, né? Temos aqui um quadro comparativo entre os anos de 2002 e 2015. Em 2002, nós tínhamos uma participação de 8,6% do Centro-Oeste no PIB nacional. Já em 2015, alguns anos depois, essa participação saltou para 9,7%, quase 10%. Seguramente, hoje, 5 anos depois, 2020, portanto, a participação do Centro-Oeste no PIB, no Produto Interno Bruto Nacional, seguramente já fora ultrapassada aí pelos 10%. E se formos observar, levando em consideração a especificidade de cada estado, mais o Distrito Federal, na participação do PIB nacional, nós vamos perceber que o Distrito Federal, que é onde está ali a nossa capital, é aquele das unidades da federação que participa com o maior volume do PIB, 3,6, seguido de Goiás, 2,9, depois 1,8 para Mato Grosso, e 1,4 para Mato Grosso do Sul. Então, a participação do Centro-Oeste brasileiro no Produto Interno Bruto é satisfatória. Claro que, em grande escala, nós temos a região Sudeste, que é a região mais industrializada do país, que tem uma participação bastante considerável no PIB nacional. Mas o Centro-Oeste não fica muito atrás, porque o Centro-Oeste é a região do país onde se desenvolve aquela atividade econômica que é talvez o carro-chefe do nosso PIB, que é a agropecuária, o agronegócio de modo geral, né? E a região Centro-Oeste, ela participa de maneira decisiva aí neste bolo econômico, por assim dizer, né? Nessas atividades econômicas. E agora nós vamos dar uma observada de forma bem breve sobre as principais atividades econômicas desenvolvidas na região centro-oeste do Brasil. A começar pela agricultura, que nós já podemos imaginar ser uma das mais importantes atividades econômicas desenvolvidas por lá. Nós sabemos, e até às vezes já citamos a região centro-oeste como o celeiro do Brasil, e de fato é. Boa parte daquilo que nós exportamos, né, dentro das commodities, o que são commodities, basicamente esses produtos primários que se exportam, como grãos, né, mas também o produto ali da pecuária, bem como também do extrativismo, mas se tratando da agricultura, da produção de grãos precisamente, o centro-oeste brasileiro é aquela região que reúne o maior volume produtivo desses tipos de gêneros agrícolas. Por exemplo, a agricultura é o setor mais importante do Centro-Oeste, responsável por incríveis 40% do total da produção nacional. Então, de tudo que o Brasil produz no que diz respeito à agricultura, 40% é produzido ali na região Centro-Oeste. Isso deixa claro como a produção agrícola da região é substancial, é fundamental e participa decisivamente na produção geral do nosso país. E existem alguns fatores que contribuem bastante para que haja esse volume produtivo bastante significativo. O primeiro deles é a expansão ali do desenvolvimento, na verdade, de sementes adaptadas e mais resistentes às condições climáticas e também aos aspectos do solo do lugar. Nós sabemos que uma grande porção do centro-oeste brasileiro ele é recoberto pela vegetação típica do cerrado brasileiro. O solo também ali está muito embrincado nessa espécie de bioma e é um solo relativamente pobre, né? Então é necessário que haja ali a adaptatividade de sementes para que ali elas criem mais resistência e, enfim, produtividade nessa situação de empobrecimento do solo do cerrado brasileiro. Então o desenvolvimento de pesquisas científicas, de melhoramento genético
dessas sementes propicia uma elevada produtividade. Além também, é claro, dos incentivos fiscais dados pelos governos federais que se sucederam, incentivos, por exemplo, como isenção de impostos, como concessão de terras, para que outras pessoas pudessem ali produzir e desbravar a região centro-oeste, melhoramento da infraestrutura, isso tudo tem contado bastante positivamente para que haja um crescimento na agricultura e pecuária também na região centro-oeste. É importante também salientar o uso de novas técnicas de irrigação e, repito, correção do solo, que tem contribuído bastante no processo produtivo na região centro-oeste do Brasil. Quando a gente fala da correção dos solos, é uma técnica necessária, porque lá tem que se compensar essa baixa fertilidade do solo, que é algo natural, né, da região, mas essa baixa fertilidade ela é compensada ali com a utilização de fertilizantes, né, de alguns insumos químicos. Na medida que se utiliza isso, se potencializa a produtividade, né, se potencializa ali o ganho por hectare produzido naquela região. Mas é evidente que isso tem um custo, o custo é elevado. E para compensar esses custos elevados, boa parte dos agricultores, os grandes agricultores da região centro-oeste, recorre à chamada economia de escala, que nada mais é do que o plantio naquelas gigantescas áreas, né, aqueles latifúndios enormes, geralmente monocultores, somente com a soja, ou somente com o algodão, por exemplo, ou somente com o milho. Então essas gigantescas áreas monocultivas, elas se estabelecem para tentar compensar os elevados custos que se tem com a correção do solo. E a gente sabe que toda a área monocultora, ela tem lá suas características positivas do ponto de vista da gigantesca produtividade, mas muito mais negativas, porque você vai ali potencializar também o aparecimento de pragas. Porque se você só tem uma espécie, você não tem um equilíbrio ecológico. Quando é a policultura, você tem várias espécies e, consequentemente, vários insetos, vários animaizinhos, besourinhos ou lagartinhas que gostam daquela planta. E aí um vai ser predador do outro. Mas quando você só tem um tipo de cultivo, aí sim você abre uma grande brecha para que esses animaizinhos se proliferem, e aí ele vai ter que utilizar-se de agrotóxicos, né, que são ali os larvicidas, que são químicos, que portanto poluem o solo, poluem os mananciais, e é um problema que se sucede em cadeia e que faz com que a consequência de toda essa gigantesca produtividade de grãos no centro-oeste brasileiro se dê, infelizmente, mediante também ao emprego de muitos insumos químicos que são nocivos ao meio ambiente e também a nós, seres humanos, que consumimos, às vezes, esses produtos. Com relação ao que se produz por lá, o destaque fica para o algodão. A região centro-oeste é uma das maiores produtoras do Brasil de algodão. 90% da produção do algodão no centro-oeste está no estado do Mato Grosso. Então é onde se concentra boa parte da produção de algodão do Brasil, e é uma produção já bastante mecanizada, desde o plantio até a colheita, e aí aquele envolvimento em gigantescos fardos já prontos para exportação, é algo bastante mecanizado mesmo. É incrível de que forma eles tocam atualmente o cultivo do algodão, substituindo centenas de milhares de pessoas que outrora trabalhavam coletando manualmente esse algodão, tá certo? E um outro destaque fica a critério da soja também. A soja é ali a menina dos olhos, né, do agronegócio brasileiro, é aquela que a gente mais exporta. Nós somos os campeões mundiais de exportação desse produto, né, desse gênero agrícola. A China é um dos nossos maiores consumidores, dos nossos maiores compradores, e a soja ela é, aqui no Brasil, produzida de maneira bastante significativa no centro-oeste, né? É a região que mais produz esse tipo de grão, com quase 55 milhões de toneladas por safra, seguido ali pela região sul, com aproximadamente 40 milhões de hectares de toneladas por safra, me perdoe. Depois a região nordeste, sudeste e por fim a região norte. Essas três últimas regiões com um percentual bem menor no que diz respeito à produção da soja, que é mais um outro tipo de gênero agrícola produzido justamente nessa mesma lógica do grande latifúndio monocultivo, enfim, da grande propriedade, com a utilização ali da larga dos defensivos químicos, o que é de fato tem toda aquela situação discutível com relação do ponto de vista ambiental, com relação ali à sustentabilidade, tá certo?
Enfim, a agricultura ela é o carro-chefe ali das atividades econômicas no centro-oeste brasileiro. O destaque fica para os grãos que são comumente exportados, como algodão, como soja e milho, mas nós temos outras ali atividades relativas à agricultura que também são desenvolvidas por lá. Na pecuária não é diferente. A região centro-oeste também é a região que concentra o maior rebanho de gado bovino do Brasil, tá certo? E o destaque fica justamente para o gado bovino, e que ali já se desenvolve, além da criação dessas milhares de cabeças de gado, já se desenvolve também o seu processamento, ou seja, o abate e o processamento dessa proteína animal, que ali, justamente dessa maneira, se desenvolveu as chamadas agroindústrias, né, que são as indústrias responsáveis pelo processamento de tudo que se produz, não somente na pecuária, mas também na agricultura, ok? Isso faz com que o Centro-Oeste também se destaca no que diz respeito à produção de carne bovina. A produção também de suínos, né? A região Centro-Oeste fica atrás apenas do Sul e do Sudeste, então também tem um destaque muito importante para a produção de suínos por lá. Isso faz com que haja, portanto, um volume muito grande de trocas comerciais concernentes a essa atividade. O avanço da pecuária extensiva, no entanto, tem causado uma série de problemas ambientais, para variar, né, lá na região, decorrentes principalmente do desmatamento da vegetação da região. Então, ou seja, assim como é na agricultura, o rompimento da fronteira agrícola para o cultivo da soja, do milho, do algodão, etc., também não é diferente na pecuária. Você tem extensas áreas sendo cada vez mais desmatadas para dar lugar a pastagens que vão ali, enfim, alimentar de forma extensiva essas milhares ou mesmo milhões de cabeças de gado. A gente sabe que o desmatamento tem sido um karma para a região centro-oeste, extensas áreas de cerrado, mas também de Mata Atlântica, de floresta amazônica, ali no norte do Mato Grosso, né, que é a região do centro-oeste que tem ali essas porções de floresta amazônica, mas também a região pantaneira sofre ali com essa questão do desmatamento em detrimento do crescimento significativo da pecuária na região centro-oeste. Então, a agricultura e pecuária muito desenvolvidas por lá, bastante mecanizada a agricultura, a pecuária bastante extensiva, ocupando inúmeras áreas, assim, áreas vastíssimas para a pastagem, e isso consequentemente traz ali o problema do desmatamento para o meio ambiente. Com relação ao extrativismo, o destaque fica a cargo, por exemplo, da porção mais ao norte do Mato Grosso, onde se tem ali o extrativismo vegetal, na região ali da floresta amazônica, particularmente a extração ali da madeira propriamente dita, mas também da borracha. Então é uma região onde se estabelece o extrativismo no centro-oeste do Brasil, mas também temos o extrativismo mineral, que é muito ali concentrado basicamente na região da Serra do Urucum, né, nas imediações de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e especificamente a extração de ferro e manganês, né? Então o extrativismo fica ali mais restrito a essas atividades. O que oportuniza o desenvolvimento do extrativismo por lá também é a sua facilidade no escoamento, né? E o escoamento também ele se dá muito em função da presença de importantes hidrovias por lá. Por exemplo, a Bacia do Rio Paraná é a mais importante hidrovia da região. Ela auxilia, por exemplo, o escoamento do minério, que é explorado ali nessa região do Mato Grosso do Sul, para São Paulo, para os portos de Santos, né, em São Paulo, e de Paranaguá, no estado do Paraná. Isso via as hidrovias, os rios navegáveis, o que é muito interessante do ponto de vista econômico e do ponto de vista também do baixo impacto ambiental que esse tipo de circulação de mercadoria pressupõe. Assim como a pecuária, o extrativismo também é uma atividade responsável pelo desmatamento, porque onde se tem extração mineral, se tem, enfim, abertura de grandes áreas, desmatamento de grandes áreas, então a gente sempre relativiza ali essas situações assim bastante controversas entre o desenvolvimento da atividade econômica e, às vezes, a não preocupação com o equilíbrio ambiental, então, portanto, a não observação de um desenvolvimento mais sustentável dessas atividades. E a indústria? De que forma ela se estabelece? A região centro-oeste ela também concentra algumas indústrias? Sim, podemos dizer que a região centro-oeste ela tem ali um determinado parque industrial até interessante, mais precisamente nas imediações ali
né, dessa região, desse triângulo, por assim dizer, entre Brasília, Goiânia e Anápolis. Seria, na região centro-oeste, as áreas em que teriam maior volume de indústrias presentes. Mas é claro que o Mato Grosso do Sul também apresenta ali algumas atividades industriais, basicamente ali relativas a processamento dos alimentos, né, ou mesmo a indústria têxtil, muito em função da presença também da cadeia produtiva. Então, se você tem uma pecuária bastante desenvolvida, é natural que você tenha a agroindústria responsável por processar, por exemplo, esta proteína animal, que seja bovina ou suína, por exemplo. Assim como se você tem uma gigantesca área plantada com algodão, por mais que parte deste cultivo vai ser exportado, mas por ali também vai se desenvolver a indústria têxtil, na fabricação de tecidos, a partir dessa matéria-prima que é o algodão. Então, tem uma relação bastante interessante entre as cadeias produtivas e as indústrias que processam, portanto, esses produtos. Mas a região mais industrializada, repito, é em Goiás, Goiânia e Anápolis, e no Distrito Federal a cidade de Brasília, basicamente ali com as atividades concernentes à indústria automobilística, farmacêutica, mas também à indústria têxtil e dos ramos ligados ao setor de alimentos e bebidas. Isso faz com que apareça aí uma interessante atividade industrial no centro-oeste brasileiro, o que dinamiza ainda mais a economia, que já é bastante pujante em detrimento do agronegócio, agora também a agroindústria, o processamento de tudo aquilo que é produzido por lá. O que também favorece bastante a indústria ali que está em franca expansão na região centro-oeste é a proximidade com os grandes centros consumidores, né? O elo de ligação ali, a ligação imediata, particularmente com os maiores centros, que é São Paulo, mas também a ligação muito oportunizada com Minas Gerais, então isso favorece bastante o escoamento e, portanto, o consumo de tudo que é produzido nestas agroindústrias da região centro-oeste, mas também temos ali a presença de usinas hidrelétricas, então, portanto, o oferecimento de energia é algo satisfatório, que também dá uma certa segurança para a atividade industrial. E também podemos salientar a presença ali de uma certa infraestrutura, não somente energética, mas de estradas, de ferrovias, que o Brasil hoje, embora tenha abandonado os seus investimentos em ferrovias, mas as poucas que temos, muitas delas estão estabelecidas no centro-oeste brasileiro, e isso auxilia bastante o escoamento, tanto do que se produz na indústria, quanto do que se produz no extrativismo e também na agropecuária. E por fim, para encerrarmos essa discussão sobre as atividades econômicas no Centro-Oeste, temos que falar do setor de serviços, né? É evidente que nós vamos observar um desenvolvimento muito interessante do comércio, particularmente nos grandes centros, aqui eu falo especificamente de Goiânia e Brasília, mas temos que destacar também o turismo, que é bastante verificado por lá, particularmente o chamado ecoturismo, que é o turismo voltado para a apreciação das belezas naturais, por exemplo. E com relação ao ecoturismo, nós temos que destacar, por exemplo, na região centro-oeste, a Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso, a Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás, o Pantanal mato-grossense, né? Ali entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, que é uma das áreas exuberantes, falaremos sobre ele logo mais, mas também podemos destacar o município de Bonito, no Mato Grosso do Sul, que atrai muitos visitantes, mas também podemos destacar quem gosta de buscar ali, por exemplo, refúgio em águas termais, temos Caldas Novas em Goiás, assim como também aquele turismo mais histórico, cultural, então a própria Goiás Velho, né, que é o centro histórico ali nas imediações de Goiânia, que é também incrível de ser visitado, enfim, tudo isso é muito importante porque é uma atividade econômica que também gera divisas, gera emprego, gera renda e, enfim, acaba desenvolvendo muito a região local. Agora, falar um pouco sobre sociedade e meio ambiente, qual é a relação das pessoas por lá, né, sobretudo as comunidades tradicionais, com o meio ambiente? Nós sabemos, já falávamos aqui, que o desenvolvimento recente dessas atividades econômicas, particularmente relativas à agropecuária, tem sido muito, digamos assim, impactantes do ponto de vista da preservação ambiental. Então você tem áreas gigantescas desmatadas, você tem a monocultura que empobrece o solo, que, enfim, potencializa o aparecimento de pragas e, consequentemente, a utilização de agrotóxicos, toda essa problemática que nós já conhecemos bastante, que infelizmente é realidade no Brasil, não somente no Centro-Oeste. Mas qual é a relação das comunidades tradicionais com o meio ambiente? E quais são essas comunidades tradicionais que existem por lá, que existem, portanto, na região Centro-Oeste do Brasil? Então, na região Centro-Oeste vivem diversos povos e comunidades tradicionais. Trata-se de povos que habitam as áreas de cerrado, de floresta e áreas do Pantanal.
sobrevivendo dos recursos da natureza, como frutos, peixes, castanha, madeira, farinha, fibras, borracha, etc. Ou seja, são famílias que vivem ali há muito tempo, tanto elas quanto os seus descendentes, que os seus ancestrais vivem ali há muito tempo, e com certo equilíbrio, né? O extrativismo de forma equilibrada, a pesca artesanal de forma equilibrada, sempre pensando ali em manter aquele produto, aquele alimento, aquele recurso natural para que ele se reproduza e para que ele assegure ali a alimentação das futuras gerações daquelas pessoas que ele vive. Então, as comunidades tradicionais elas são muito importantes. Oxalá se todas as pessoas que se relacionam com o meio ambiente, se relacionam com os recursos naturais, utilizassem-se das mesmas técnicas ou da mesma estratégia de convívio sustentável com o meio ambiente, como fazem as comunidades tradicionais, né? A gente sabe que não é assim, infelizmente, isso tem muitas atitudes predatórias que acabam, enfim, propiciando o desmatamento, as queimadas, a poluição e assim sucessivamente. Entre as principais comunidades tradicionais que vivem, por exemplo, no Pantanal e nos povos da floresta, bem como no Cerrado, o destaque fica para os indígenas, né, que são os nossos povos nativos, os verdadeiros donos de tudo aquilo ali, são aqueles que estavam por ali quando chegaram os primeiros exploradores, quando chegaram os primeiros bandeirantes que adentraram o território brasileiro. Então, os nossos povos indígenas, e por lá ainda existem muitas tribos, muitas das quais, inclusive, restritas às suas áreas de proteção, muito pequenas, né? Aquelas áreas destinadas ao convívio, à reprodução dos indígenas, enfim, do seu modo de vida. Então, nós temos as chamadas terras indígenas que o governo estabelece, mas que são, se comparadas com as áreas gigantescas que a agropecuária tem utilizado, são áreas muito restritas. Então, portanto, temos ali os povos nativos do Brasil, os nossos indígenas, mas também podemos destacar, enquanto povos tradicionais, os seringueiros, os castanheiros, os quilombolas, os pantaneiros, os ribeirinhos, né? Entre outros povos tradicionais que vivem ali numa perfeita harmonia com o que o meio ambiente, com o que a natureza lhes oferece enquanto recursos naturais. Eles, por serem considerados povos tradicionais, têm ao seu favor a legislação brasileira, ou seja, que lhes assegura os povos da floresta, ou do cerrado, ou do Pantanal, o direito ao seu território, né, assim como também acesso aos recursos naturais. É bem verdade que mesmo tendo eles o amparo da lei, muitos ainda sofrem ali com o assédio dos grandes pecuaristas, de quem pratica a agropecuária, ou mesmo dos madeireiros, que às vezes desenvolvem até o chamado a grilagem, né, que nada mais é do que a invasão dessas terras públicas que são destinadas para os povos da floresta, e que eles veem cada vez mais as suas áreas sendo ali ocupadas, invadidas, e são ali, portanto, ameaçados, enfim, já que o interesse, o lobby da riqueza advinda, por exemplo, da extração ilegal de madeira, ou da riqueza advinda da pecuária, é muito grande. Então, portanto, eles se sentem ali acuados e às vezes ameaçados por este rompimento da fronteira agrícola. O Cerrado, por exemplo, registrou nas últimas décadas elevados índices de desmatamento em decorrência do estabelecimento de áreas destinadas à pecuária extensiva e ao cultivo da soja, o que é, enfim, bastante preocupante, haja vista que quanto mais se rompe a fronteira agrícola, mais se desmata. Então, quanto mais soja temos, menos árvore teremos também. Quanto mais gado no pasto temos, menos árvore teremos, o que é, então, portanto, um grande problema enfrentado não somente pela região centro-oeste como um todo, mas por todas as regiões, pela floresta amazônica, pela a região da Caatinga, pela Mata Atlântica e assim sucessivamente. E o Pantanal? Essa riqueza exorbitante, a maior planície alagada do planeta. A parte que está no território brasileiro nós chamamos de Pantanal, mas essa gigantesca planície alagada, ela, enfim, extrapola os limites do território brasileiro e vai até a Bolívia, o Paraguai e a Argentina. E nessa região, essa área alagada é conhecida como Chaco. Então, a grande planície alagada, aqui no Brasil conhecida como Pantanal, e nesses três países vizinhos nossos, conhecido como Chaco, ela tem ali pouco mais de 150 mil quilômetros quadrados. E que é incrível porque o Pantanal, ele abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. Então, recentemente a gente viu de forma muito preocupante aqueles incêndios que pareciam intermináveis, e muitos dos quais até criminosos, e a gente viu com preocupação porque assim, a biodiversidade estava ali ameaçada, as espécies vegetais, animais, né, estavam ali sofrendo ameaça, enfim, em função do avanço do fogo, mas também a estiagem foi prolongada, então as áreas alagadas passaram a secar,
Então tudo aquilo ali comprometia a biodiversidade na região do Pantanal Mato Grossense aqui no Brasil. E o Pantanal ele também propicia um modo de vida das pessoas que ali habitam, os ribeirinhos, os pantaneiros, né, as pessoas que habitam naquela região inundada, aquela região ali que é bastante peculiar, elas estão ali aptas a se adequarem ao regime chuvoso. Então, por exemplo, uma característica da região é o deslocamento temporário dos rebanhos para as áreas onde há, por exemplo, menos risco de alagamento em função das chuvas. Então, em um determinado período do ano, os rebanhos são deslocados para uma área onde não há o risco de alagamento. Posterior a isso, eles retornam. Assim é também com o desenvolvimento da agricultura. Depende muito da vazão, a cheia ou não daquelas áreas alagadas. Então, na medida que você tem um período de alagamento, as áreas elas são ali, portanto, recuadas, as áreas de cultivo. Na medida que as áreas alagadas vão secando durante o período ali de seca, então você vai rompendo o perímetro em que os ribeirinhos, os pantaneiros cultivam o solo. As chuvas também determinam muito em função da fauna e da flora. Animais, espécies como aves, vêm durante o período de cheia do Pantanal, vêm se reproduzir por aqui. Então na verdade, um verdadeiro berçário o Pantanal Mato Grossense aqui no Brasil, de modo geral essa planície inundada que é a maior do planeta e que a gente precisa conhecer, ainda que você não visite em loco, mas conhecer o que é o Pantanal, a sua importância para repercutir a necessidade da sua preservação, porque é simplesmente uma área fundamental, não só para o Brasil, mas para o ecossistema global. Tá certo, pessoal? São algumas informações muito breves, assim, até de alguma forma falada de forma muito rápida, né? Claro que numa videoaula, para não ficar muito extensa, a gente acaba não aprofundando muita coisa, mas só alguns apontamentos que a gente traz aqui para que você depois vá ao livro, aprofunde um pouco o seu estudo, e aí na nossa live, ou mesmo na correção dos nossos exercícios, a gente possa ali estar tirando mais algumas dúvidas, tá bom? Agradeço ali pela sua paciência, agradeço pela sua atenção, espero ter contribuído um pouco nessa nossa videoaula. Um abraço, até a próxima e fique bem.